Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre querido possa nos envolver, possa nos amparar e permitir que nós nos sintamos realmente no seu abraço, no seu carinho, no seu amor. Minhas palavras iniciais não poderiam ser outras senão gratidão. Minha imensa gratidão pelo convite que me foi formulado para que eu aqui estivesse ao lado de vocês, tendo a oportunidade de conhecer Luiz Eduardo Magalhães, ter a oportunidade de fazer novos amigos, de estarmos juntos nesse dia de reflexões, de aprendizado e ao lado do nosso Mestre querido. Me foi solicitado que nesse primeiro momento aqui na parte da manhã nós pudéssemos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o papel do facilitador. E que de alguma forma eu pudesse falar, trazer um pouquinho da nossa história, das nossas vivências, e assim nós o faremos. Na verdade, eu pouco tenho a acrescentar, pois o grande, maior e grande facilitador de nossas vidas é sempre o nosso Mestre querido. Mas talvez, mesmo que de forma singela e pequena, algo eu possa contribuir com vocês. Nós que estamos, de alguma forma, facilitando, levando o entendimento e o conhecimento da luz do Espiritismo a tantos corações. E certamente o papel do facilitador não é fácil, porque nós não estamos e não objetivamos única e exclusivamente a transmissão do conhecimento. O nosso papel é muito maior, porque nós estamos, na verdade, contribuindo e trabalhando para que possamos transformar vidas, transformar corações e principalmente permitir que aqueles que nos ouvem possam chegar até Jesus, pois somos servos dele, para ele trabalhamos, servos ainda pequeninos, imperfeitos, mas ele confia em nós, nos dá um voto de confiança para que nós possamos, com um pouquinho que somos capazes de fornecer e doar, possamos doar e ele muito transforma para que a luz possa chegar a tantos corações necessitados. Então temos o papel de contribuir na transformação do mundo, pois o mundo mudará a partir da transformação individual de cada um daqueles que aqui chega para ouvir o Mestre, para conhecer o seu Evangelho, para dele se aproximar. E como facilitadores, como seres humanos imperfeitos e frágeis que somos, enfrentamos também os nossos desafios. Precisamos trabalhar dentro de nós a paciência, a resignação, a perseverança, o esforço. É uma luta diária para que nós possamos também estar na nossa melhor condição, para que quando estivermos facilitando na obra do Cristo, possamos dar o nosso melhor, possamos ser naquele momento aquela pequena luz que já consegue iluminar o coração dos nossos irmãos. Então o papel de facilitar é desafiador para nós também. E através, claro, do ato de facilitar, do ato de estudar e refletir sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, como nós sabemos, somos os primeiros beneficiados, pois ali refletimos, ali estudamos e ali também internalizamos, pelo menos assim deve ser, internalizamos aquele conhecimento para que possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia. E a melhor maneira como podemos melhorar na prática, como podemos melhorar como pessoa, como podemos melhorar
como facilitadores, é jamais perdendo o nosso foco. O nosso foco precisa ser sempre Jesus. O nosso foco precisa ser sempre chegarmos até Ele. De modo algum, e isso também é um dos grandes desafios, e no decorrer da nossa fala vamos falar um pouquinho mais sobre isso, é nós não deixarmos que o ato de facilitar, o ato de alguma forma o fato de nós sermos vistos naquele momento como inspiração ou exemplo, que isso não nos tire o foco de que nós estamos aqui para levarmos as pessoas até Jesus e nós mesmos até Jesus, nunca até nós. Nós não estamos aqui para buscar o aplauso, nós não estamos aqui para buscar o reconhecimento, nós estamos aqui sim, como servos humildes, para levá-los a Deus e a Jesus. Então, enquanto nós mantivermos o nosso foco, que é sempre Ele, tudo dará certo e nós conseguiremos certamente superar toda e qualquer dificuldade. Mas esse manter o foco também é desafiador, porque a vida, de alguma forma, vai te testando, vai te colocando diante de situações onde você pode ali tomar um caminho ou outro. E por isso a importância de momentos como esse, onde nós juntos refletimos, pensamos, trocamos ideias, nos fortalecemos uns nos outros, para que possamos continuar fazendo o nosso melhor em prol do trabalho. E esse espaço, conquanto eu vá colocar um pouquinho das minhas vivências, das minhas experiências, dos meus desafios, esse espaço é de troca. Então, que após nós possamos compartilhar experiências, aprendizados, vivências, de forma que nós possamos realmente continuar buscando crescermos juntos, uns com os outros, e assim nos prepararmos melhor para a tarefa do Cristo. Me permitam, então, após essas singelas reflexões iniciais, colocar um pouquinho da minha experiência. E eu gostaria de iniciar falando como eu cheguei na doutrina espírita. Eu cheguei aos 14 anos, hoje eu tenho 49, então já estou aí há umas décadas já vivenciando a doutrina espírita. Quando eu tinha 14 anos, nós éramos uma família católica. Minha mãe, no seu trabalho, havia uma das pessoas que frequentavam o trabalho dela, um jovem rapaz, havia desencarnado num acidente de avião. E as pessoas do trabalho dela estavam exatamente ali conversando, lamentando aquele desencarne daquele jovem rapaz. E após aquele diálogo, uma das moças amigas da minha mãe que estavam ali, ela já estava a caminho, indo embora, se distanciando do grupo. E de onde ela estava, ela disse assim: mas como nós sabemos, a morte não existe. E a minha mãe ouviu aquela frase, a morte não existe, e aquilo acendeu uma luz nela. Ela ficou muito curiosa em relação àquilo, porque ela vinha de uma família católica, então ela não entendeu aquilo, e ela foi até aquela amiga dela e disse: o que é isso que você falou? Que afirmação é essa? A morte não existe? E a amiga dela disse: Graça, a morte não existe. Para nós que somos da doutrina espírita, entendemos que a vida continua e que existe a imortalidade da alma. Mas se você quiser saber um pouco mais, você pode ir ao centro espírita que eu frequento e à palestra pública, e você vai entender um pouquinho mais sobre essa verdade. E a minha mãe, então, muito curiosa, tocada por aquela frase, ela foi até a casa espírita
E de lá ela não saiu mais. Ela realmente se encantou com a doutrina ao tomar parte dos princípios espíritas. Aquilo fez total sentido para ela e levou, consequentemente, os filhos. Eu tinha 14, minha irmã 16 e nosso irmãozinho menor tinha 4. E assim eu também conheci a doutrina espírita e ao ter a oportunidade de conhecer os princípios e a verdade da doutrina espírita, aquilo igualmente fez muito sentido para mim e ali nós permanecemos. E desde sempre, mesmo pequenininha, jovem, nós já comecei a fazer os cursos que a casa ofertava, já iniciei ali no ESD, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e sempre procurei me engajar nos trabalhos, na época ainda junto à evangelização de infantil, de jovens, mas sempre fui autodidata e sempre gostei muito de estudar. Nós conhecemos a doutrina, isso foi exatamente, se não me falha a memória, em 95. E aí, em 98, 99, a minha mãe colocou-se à disposição para iniciar um trabalho junto a um bairro que lá na nossa cidade é um bairro dedicado, afastado da cidade, dedicado aos rancenianos. Então, os rancenianos, eles eram afastados da cidade pela sua condição, um bairro chamado Antônio Aleixo. E ela disse: eu acordei com um chamado para que nós façamos um trabalho na colônia Antônio Aleixo. E ali, então, ela apresentou esse projeto ao Centro Espírita, o Centro Espírita que nós frequentávamos, que era esse que nós chegamos, permitiu. E aí, assim, a minha mãe iniciou esse trabalho lá. Alguns anos, uns 4, 5 anos após a nossa chegada. Cheguei com 14, começamos mais ou menos, eu tinha uns 19. E ali, então, foi fundado um anexo do Centro Espírita Tomás de Aquino, que era o centro que nós chegamos. E ali, então, eu comecei também, junto nesse trabalho com a minha mãe, ela nos colocou já para evangelizar as crianças. E nós ficamos ali, então, durante bastante tempo, evangelizando o público infantil. Mas, realmente, eu durante muito tempo trabalhei, sempre trabalhamos nas duas casas, no Tomás de Aquino e na colônia Antônio Aleixo. Sempre fiz os cursos de passe, já era trabalhadora do passe, já tinha vários trabalhos dentro da casa, mas não o de facilitar adultos. E é interessante porque quando nós participávamos do estudo do Evangelho, eu participava assistindo, não era facilitadora do estudo, mas quando nos era sugerido contribuirmos com alguma fala, nós assim o fazíamos. E os facilitadores diziam: Evelyn, você apresenta certa facilidade para expor o conteúdo. Você não gostaria de contribuir, de ser uma facilitadora do Evangelho? E eu agradecia o carinho, mas eu negava. Dizia: não, o trabalho é aqui, dando passe, contribuindo, ajudando. Em nenhum momento, realmente em nenhum momento, eu tinha a pretensão de estar facilitando. Até que, em 2015, exatos 10 anos, é isso mesmo. Quando foi em 2015, o presidente da casa, ele estava querendo iniciar um curso, que lá nós chamamos, ele na época chamou de EDP, que era o estudo da doutrina espírita para principiantes. E aí, eu estava no corredor do salão principal, ele passou, o presidente da casa passou por mim assim e disse: Evelyn, eu gostaria que você fosse a facilitadora do curso de EDP, que nós vamos abrir na casa. Você aceitaria? Eu fui pega de surpresa, não esperava, até porque eu não era facilitadora da casa. Me foi pego de surpresa, mas naquele momento eu falei: eu aceito sim, vou me preparar adequadamente para esse trabalho. E aí
Eu fui conduzida, já nos próximos dias, quando ele participou da diretoria da casa, eles me chamaram, porque eu não era facilitadora, então eles não sabiam o tipo de conhecimento que eu tinha, se eu tinha preparo, se eu tinha conteúdo. Uma coisa é dar uma opinião em alguns momentos no Evangelho, mesmo sendo uma trabalhadora antiga da casa, mas enfim. Eu fui levada para uma reunião com 2 voluntárias da área de doutrina e elas fizeram uma pequena sabatina, mas com muito carinho e amor. Mas na verdade elas queriam saber que tipo de conteúdo eu tinha, que tipo de cursos eu já tinha feito, que tipo de literatura eu já havia realizado, lido, para avaliar se eu tinha condições ou não de estar facilitando principalmente quem está chegando na casa, porque era para quem está chegando. Então, você precisa ali naquele primeiro momento onde as pessoas não têm o conhecimento, se você já passa uma informação equivocada, as pessoas já começam a sua trajetória de uma forma inadequada. Então, ali naquele momento, como eu sempre fui autodidata, realmente naquele momento eu já tinha estudado toda a codificação, uma série de André Luiz, os cursos do ESG, os cursos de mediunidade. Então perceberam que eu já tinha uma bagagem, pelo menos dentro da doutrina, e acreditaram que eu tinha a qualificação necessária para aquele início. Mas eu, claro, humildemente, e é verdade, eu disse, mas se faltar algo, eu estou à disposição de aprender, eu estou aqui para dar o meu melhor. E assim, na verdade, eu iniciei, fui aprovada e começamos o trabalho de facilitar os adultos. E naquele momento, eu vou externar agora um pouquinho dos meus primeiros desafios. Quando eu aceitei aquele trabalho, o meu primeiro desafio e grande desafio era quanto ao conteúdo do que eu ia transmitir. Porque até então eu estudava para mim. Então aquele conhecimento, se eventualmente eu entendesse alguma coisa equivocada, eu tinha como perguntar, mas a minha dúvida é, eu vou estar falando em nome da doutrina. E eu tinha medo de falhar. Eu tinha medo de transmitir o conhecimento inadequado, de alguma forma confundir as pessoas que ali estariam ouvindo. Então eu sempre fui muito estudiosa, mas a partir daquele convite eu passei a estudar 10 vezes mais. Porque o meu compromisso e a minha responsabilidade de ser fiel ao Espiritismo, à verdade espírita, eu estaria ali não para falar em meu nome, mas em nome da doutrina. Eu precisava ter esse cuidado, porque eu estaria facilitando para Jesus. Então, eu passei realmente a estudar muito mais, a me dedicar muito mais aos estudos. Eu nunca estava limitada ao conteúdo que me era passado, jamais. Eu sempre buscava mais outras literaturas para confirmar aquele entendimento, para ter segurança de que de fato era aquilo que eu estaria passando. Porque em nenhum momento eu queria confundir com a minha opinião. E isso foi algo também muito importante, algo que eu procuro levar até hoje. Nós sabemos que a doutrina espírita nos traz informações praticamente sobre tudo, mas há situações onde Kardec não abordou tão diretamente e que nós precisamos fazer uma construção, um raciocínio para entender, segundo os princípios, segundo aquilo que nós conseguimos identificar e ver na doutrina, parece-nos que a linha de raciocínio é uma. Mas em determinados momentos, talvez a nossa interpretação, a nossa linha de raciocínio esteja equivocada. Então, nesses momentos, quando eu sou convidada a me posicionar sobre um determinado assunto à luz da doutrina espírita, mas que isso não está tão óbvio na doutrina, eu faço questão de realmente ressaltar. Essa é a forma como eu interpretei os princípios. À luz do que o Espiritismo me passa, eu entendo que a linha é essa.
mas eu posso estar errada, porque nós podemos interpretar de formas diferentes. Então eu sempre tenho o cuidado de frisar, essa é a opinião, nesse momento é a opinião da Evelyn, não é a opinião necessariamente da doutrina espírita, é como eu vejo, é como eu entendo, é como eu interpreto a doutrina espírita. E se eventualmente também isso faz parte do processo de facilitador, nós somos sempre muito demandados com dúvidas e nós estamos também em aprendizado. Então, quando eventualmente me é feita alguma pergunta, algum questionamento, que eu respondo com uma linha de raciocínio, mas me é algo novo, eu faço questão de pesquisar, de procurar, e se eventualmente a informação obtida for diferente, olha, eu passei tal informação, mas eu gostaria de, na verdade, fazer uma retificação. Fui pesquisar e a informação é nessa linha. Ou então, confirmar aquela informação. Um exemplo rápido que eu posso dar para vocês, eu estava num congresso lá do nosso estado, e durante o intervalo me foi feita a seguinte pergunta: Evelyn, nós sabemos que Jesus é o governador da terra, mas quando Jesus estava encarnado entre nós, ele manteve a governança do nosso orbe ou algum outro espírito estava conduzindo o nosso orbe? Foi a primeira vez que eu tinha ouvido esta pergunta e nunca tinha lido nada a respeito sobre o assunto. Então, naquele momento, eu dei a minha interpretação, o meu entendimento, que foi: olha, acredito que Jesus, pela condição de espírito puro, poderia, até porque ele vivia em constante contato com o plano espiritual, poderia ter mantido a função de estar à frente do nosso orbe, mas me parece que, como ele estava concentrado na missão de nos ajudar na condição de espírito encarnado, me parece que durante aquele período, provavelmente um outro espírito puro esteve à frente dessa função, governando o nosso orbe, mas nunca li nada a respeito. Essa foi a minha resposta naquele momento. Mas aquilo não me saiu da cabeça. Falei, será que eu falei certo? Será que eu respondi adequadamente? É um compromisso. E aí eu fui pesquisar. Isso é o bom de ser facilitador, porque quando nós recebemos essas informações, essas perguntas maravilhosas, nós somos levados ao estudo. Então, nós fomos realmente buscar. Será que essa pergunta já foi feita? Será que algum espírito conhecido já abordou essa questão? E aí nós encontramos numa obra, não me recordo o nome da obra agora, mas foi uma obra trazida pelo espírito de Caibá Schutel, não lembro o nome do médium agora, e foi feita exatamente essa pergunta do espírito de Caibá. E aí ele disse que, na verdade, durante aquele período, considerando a missão de Jesus aqui, a probabilidade de fato era que um outro espírito puro estivesse conduzindo o nosso orbe durante aquele período. Então, na linha daquilo que eu havia respondido. E aí eu falei, puxa vida, ainda estava, isso foi no mesmo dia quando eu voltei para casa, no dia seguinte ainda tinha um evento, falei, tomara que eu encontre a senhorinha, porque é tanta gente, tomara que eu encontre aquela senhorinha para que eu possa realmente falar que eu fui pesquisar e confirmei, e confirmar a resposta dela. E Deus é tão maravilhoso que na hora do intervalo eu a encontrei. Falei, olha, realmente é nessa linha. Segundo consta, pelo espírito de Caibá, havia um outro espírito conduzindo o nosso orbe naquele momento. E assim a informação foi repassada. Mas então isso é uma responsabilidade muito grande, porque não é que eu estivesse ali querendo dizer algo errado, mas são coisas novas e a todo momento nós estamos aprendendo. Então esse cuidado e essa responsabilidade, isso é muito importante para nós que estamos facilitando e reconhecermos, sermos humildes no sentido de saber, não temos como ter o conhecimento de tudo. A literatura é muito vasta, é muito rica
E por mais que nós estejamos a todo momento lendo, nos instruindo, ainda assim não conseguiremos ler tudo que tem à disposição durante uma vida, uma existência na matéria. A partir do momento que eu me tornei facilitadora, em nenhum momento me veio a dúvida no sentido de desistir, em função dos nossos desafios, dos nossos problemas, das nossas lutas. Nunca me veio a ideia, o sentimento de desistir, mas me veio várias vezes, o sentimento de que eu não era digna desse trabalho, que na verdade eu era uma farsa, porque eu dizia como nós deveríamos ser, como nós deveríamos agir, mas eu não conseguia, na minha vida, no meu dia a dia, ser fiel a tudo aquilo que eu falo e a tudo aquilo que eu procuro ensinar. Então eu me sentia realmente indigna desse trabalho. E isso durante muito tempo foi um conflito íntimo e pessoal. Pai, tu sabes das minhas falhas, tu sabes que eu tenho me esforçado muito para ser melhor, mas eu não sou ainda quem eu gostaria de ser. Estou longe disso. Eu amo a doutrina, eu amo trabalhar para o Cristo, eu realmente amo. E eu nunca fui tão feliz a partir do momento que eu passei a dedicar a minha vida a Jesus. Conquanto eu conheço a doutrina há muito tempo, há pouco tempo, há uns 15, 20 anos, eu posso dizer que eu me sinto uma trabalhadora do Cristo, não porque eu não tenha equívocos e erros, de modo algum, mas algo mudou dentro do meu coração. Em algum momento, eu senti que eu não estava ali só para adquirir conhecimento, eu estava ali para fazer e tentar fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que ao meu lado estivessem. Que realmente, mesmo sendo tão imperfeita, Jesus me deu a oportunidade de levar um pouquinho de luz ao coração das pessoas. E a partir desse momento, eu passei a dizer a mim mesma, a minha meta de vida, a partir de hoje, é amar um pouco mais. Era só o que eu pedia, que eu conseguisse amar um pouco mais, porque eu sabia que se eu amasse, todas as outras virtudes viriam junto. A paciência, a humanidade, o carinho, o respeito. Então eu dizia, eu quero amar um pouco mais. Esse era sempre o meu pedido de fim de ano, que eu queria no ano subsequente, amar um pouco mais. Então eu sempre busquei ser melhor, mas nem sempre eu conseguia. Então esse conflito íntimo me acompanhou. E eu disse, Senhor, eu preciso vencer isso. Como? Me perdoando. Lembrando sempre das palavras do Evangelho, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, pela sua transformação e pelo seu esforço. E esforço eu tenho feito. Jesus o sabe. Então eu falei, Senhor, continuarei me esforçando, caindo e levantando. Senhor, pode ter certeza que eu vou me levantar. Eu vou me levantar porque eu tenho Tu ao meu lado, Senhor. E por mais difícil que seja, eu não vou ficar no chão, pois eu assumi um compromisso contigo. E é contigo que eu caminharei sempre. Então, a partir daí, tudo se tornou um pouco mais leve. Quando eu caio, eu digo, faz parte, Senhor. Vamos lá, vamos levantar.
Hoje as quedas, graças ao Pai, são menores. Passei também a lembrar, as quedas ainda fazem parte do nosso processo. Mas quando eu via que as quedas se espaçavam, antes eu caía com mais frequência. Agora já caio menos. Isso é progresso. Quando foi a última vez que eu me irritei? Poxa, faz tempo. Que maravilha. Isso é progresso alcançado. Isso é conquista realizada. Então, quando nós paramos de nos focar apenas nos momentos de queda, e quando nós conseguimos analisar o espaçamento, o tempo que eu consegui ficar de forma equilibrada, me sentindo realmente conectada ao Cristo, aquilo ali me era motivo de alegria. Consegui um tempo maior, que maravilha, conquista. Então, ao invés de eu me penalizar e me culpar, eu conseguia me alegrar, pois eu via o progresso realizado. E assim, devagarinho, nós vamos mudando a nossa forma de também entender os nossos erros. Como sendo facilitadora, aprendi muito. Nós transmitimos, mas aprendemos tanto. Aprendi a ser mais paciente, paciente comigo e paciente com os demais. Porque quando nós somos facilitadores, nós estamos trabalhando com pessoas, com a casa, com outros facilitadores, com aqueles que estão ali ouvindo. E você precisa aprender a lidar com as diferenças. Já que nós vamos falar à tarde sobre construir pontes, nós precisamos lidar com as diferenças. E uma das coisas que para mim sempre foi muito também um grande desafio é lidar com o tempo das pessoas. Porque eu tenho uma personalidade muito ativa, executora, para quem normalmente tem vários tipos de personalidade, planejador, executor, observador. Eu sou executora. Então, quando eu abraço alguma coisa, eu abraço de fato. Eu penso, reflito, eu executo. E nós sabemos que cada um tem o seu perfil, tem a sua forma de ser e de agir. E está tudo bem, nós somos diferentes e a beleza da vida não é isso? Mas para mim isso era muito difícil, porque eu queria que as coisas caminhassem na rapidez que eu ofertava. Como eu entregava muito e rápido, eu queria um retorno igualmente dessa forma. E não é assim. E isso me angustiava durante muito tempo, isso me angustiava. E aí eu digo, é a oportunidade da vida para nós aprendermos que não é assim. E devagarinho, devagarinho, fui também trabalhando essa paciência, no sentido de compreender o tempo de cada um e conseguir trabalhar com o tempo de cada um. E tudo isso foi maravilhoso, porque a partir do momento que nós paramos de querer que os outros sejam como nós somos ou como nós achamos o certo, mas quando nós passamos a observar os pontos fortes de cada um. Então, a partir daquele momento, eu passei, por exemplo, a avaliar qual é o ponto forte de determinada pessoa. É ser observadora, uma análise cuidadosa. Então, quando eu precisava de algo nesse sentido, era para aquela pessoa que eu buscava, porque era o perfil dela. Quando eu precisava de alguém que fosse mais rápido, ágil, que precisasse de uma forma de executar mais rapidamente, se eu estivesse disponível, eu fazia, eu assumia aquele papel, porque era o meu perfil. Então, eu procurei, na verdade, trabalhar com os pontos fortes, as virtudes de cada um, não procurando modificá-los, mas utilizando-os exatamente daquela forma que eu sabia que eles poderiam entregar. E assim, mais uma vez, nós fomos tendo a oportunidade de aprender com as diferenças e crescer com as diferenças.
e perceber que, na verdade, essa minha postura ainda era o orgulho de achar que todos devem agir como eu sou, ou ainda que eu era certa. Apenas era o certo para mim, mas não para os demais. E, na verdade, e já adentrando também na maneira e da forma como a doutrina espírita muda as nossas vidas. A doutrina espírita tem me ajudado e me ajuda o tempo inteiro. É o meu alicerce, os meus dois alicerces, eu posso dizer, Jesus e a doutrina espírita. A doutrina espírita porque, de fato, essencialmente elucida, me traz o conhecimento, me esclarece, me diz os porquês da vida, me ajuda a reflexionar exatamente em relação à minha história de vida, as minhas lutas pessoais e, consequentemente, repassar esse conhecimento, porque nós que estamos na condição de facilitadores, somos demandados também pelas pessoas que estão conosco compartilhando o conhecimento, e isso é fundamental, porque nós, assim como a doutrina responde às nossas dúvidas, responde também a de quem está buscando esse conhecimento. Mas o pilar que realmente faz a grande diferença é Jesus. É não perder o foco de que com Ele nós estamos e para Ele nós trabalhamos. Porque o conhecimento é fundamental, mas sem a força, o equilíbrio emocional, sem a maturidade espiritual que só o Evangelho nos traz, o conhecimento cai por terra. Nós nos sentimos fragilizados e não conseguimos caminhar. E tem algo que, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho dessa minha trajetória na doutrina espírita, eu coloco, porque para mim é algo que me marcou e eu procuro nunca esquecer. Esse mesmo presidente da casa, que me fez o convite lá em 2015 para facilitar o EDP, quando nós iniciamos o trabalho da exposição do conhecendo, de facilitar a doutrina através das redes sociais, que foi em 2017, ele me felicitou pelo trabalho, mas ele disse assim: Evelyn, nunca esqueça que você está ali para levar as pessoas até Deus, até Jesus, e não até você. E aquelas palavras para mim foram um mantra, porque a vaidade é a minha grande luta, uma das grandes lutas na atual existência. Caí muito em vidas passadas pela vaidade, pelo reconhecimento, pela busca do aplauso. E já que nós estamos aqui entre amigos e falando da nossa história, ainda não consegui vencer plenamente a vaidade. Me é muito difícil ainda e tenho plena consciência dessa luta. E vou ser sincera para vocês. Quando as pessoas dizem: Evelyn, você fala de uma forma fácil, você fala bem, gostamos de ouvi-la, eu sinto como que um carinho no meu coração. O meu ego infla. E aí, naquele momento, me vem a consciência: você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. É uma luta diária, meus queridos amigos. Eu me envergonho, por exemplo, de ir em um dos eventos espíritas, um dos congressos, eu estar vendo uma palestra de um dos facilitadores, de um dos palestrantes. Eu era uma das palestrantes daquele evento. E ao terminar a palestra dele, todos o aplaudiram de pé.
merecidamente, óbvio. E naquele momento, o pensamento que me veio à mente foi: eu queria ser aplaudida de pé. E eu disse: oh Pai, perdoa-me, perdoa-me, porque a vaidade nesse momento é o que fala, quando na verdade quem merece aplausos não sou eu, és tu, Pai, porque quem eu sou? Eu não sou ninguém. Os aplausos têm que ser para ti, Senhor. Sempre, sempre. Eu nunca disse isso. Mas é preciso dizer, porque eu sei que quando nós estamos nessa posição, há aqueles que de alguma forma nos veem como exemplo, ou como alguém que inspira. Mas a única pessoa que é digna de inspirar quem quer que seja é Jesus. Eu não sou imperfeita como tantos de nós, mas estou lutando. E hoje eu venho trabalhando a humildade para que o meu espírito se apequene, para que só o Mestre, só para que Ele brilhe, nunca eu, mas sempre Ele. Então, como é importante nós estarmos vigilantes, não para que eu vá me machucar por reconhecer a minha pequenez, mas para que eu esteja consciente de que minha pequenez aqui está e que eu preciso lutar contra ela, que eu preciso dizer: perdão, Senhor. Todas as noites, quando eu vou fazer as minhas orações, eu digo, e é verdade isso: Senhor, a tua serva, vaidosa e orgulhosa, chegou. Faz de mim conforme a tua vontade. Sou pequena, Pai, mas eu quero muito te servir. Eu quero muito melhorar. Eu quero muito crescer. Eu quero muito ser a serva que tu mereces. Ser a serva que tu és de todos nós. Por isso tu és o meu exemplo. Por isso tu és a minha força. Por isso tu és o meu sustento. Então a minha fonte de inspiração é sempre Ele. Porque se eu me perder, e como é fácil, eu contei para vocês aqui alguns pontos para vocês perceberem que se eu não estiver vigilante o tempo inteiro, eu caio amanhã, porque o orgulho, a vaidade ainda estão aqui no meu coração. Eu ainda não consegui me despir. Em uma das reuniões mediúnicas que eu participo, mais no início dessa caminhada de facilitador, a espiritualidade sempre tão querida, até para nos puxarem a orelha, eles são tão carinhosos e gentis. E eles vieram exatamente me alertar em relação à vaidade. Disseram: minha filha, é como se fizessem um abraço, um carinho no seu coração todas as vezes que você recebe um elogio. Não perca o seu foco. O foco precisa ser sempre Jesus. Sempre Jesus. E é isso que nós estamos tentando. Por isso eu disse também que eu nunca pensei em desistir, mas a questão de ser uma farsa era constante. Mas, por outro lado, devagarinho, reconhecendo as nossas imperfeições, eu falei: Senhor, eu preciso estar contigo. Eu preciso me aproximar de ti, porque conhecimento eu tenho bastante. Eu estudo, mas me falta a
transformação íntima, porque eu sei que se eu me transformar, eu ajudo também as pessoas a te sentirem. E aí, reconhecendo as minhas fragilidades e reconhecendo o que eu precisava fazer para ser melhor, falei: Senhor, eu preciso estudar, estar mais próximo do teu Evangelho. Falei: já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar ser mais facilitadora da parte moral da doutrina. Porque eu vou ser chamada ao estudo, eu vou ser chamada à reflexão e, naturalmente, eu vou ser convidada à transformação. E a partir, então, daí, eu passei a buscar realmente algumas mudanças na forma de colocar o conhecimento. Primeiramente, busquei facilitar, por exemplo, a série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues. Inclusive, nós estamos exatamente nesse processo dentro do canal, porque ali eu vou ter a oportunidade, tenho a oportunidade de estar sempre relembrando o Evangelho, refletindo e me modificando, me melhorando. Então, aquilo foi uma necessidade minha. Eu digo, se é minha, pode ser de outras pessoas também. Então, procurei assumir para mim o compromisso de facilitar a série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues. Coloquei para mim, junto com outras amigas, o compromisso de facilitar o Evangelho Redivivo, que é exatamente o estudo do Novo Testamento, e coloquei para mim também, sempre, o compromisso de, todas as vezes que eu fosse falar, expor, levar Jesus, que eu pudesse permitir que Jesus estivesse sempre presente nas minhas falas, para que as pessoas pudessem sentir Jesus, para que as pessoas pudessem verdadeiramente se aproximar de Jesus, tal qual eu necessito, e ficasse, claro, mais fácil, mais próximo de cada um exemplificar Jesus na sua vida. Então eu tenho, a partir dessas situações, desses momentos, sempre eu procuro começar trazendo uma passagem de Jesus, trazendo o exemplo dele, trazendo, na verdade, a vivência dele, porque todas as situações Jesus enfrentou de uma forma mais ou menos parecida com as nossas. E nós possamos, então, nesses momentos, lembrar como ele agiu, como ele fez, como ele enfrentou aquela dificuldade, exatamente para que nós possamos sentir perto de nós, não como alguém, uma inteligência pura e distante, mas sempre presente, porque isso fez diferença e faz diferença na minha vida. Nós percebemos que de alguma forma isso faz diferença na vida de quem nos ouve também. O impacto que as nossas palavras causam, isso devemos a ele também. Cada facilitador, vocês que são, sabem disso, cada facilitador tem um estilo, tem um jeito, tem um ponto forte, tem algo que o caracteriza, e isso é maravilhoso. E uma das coisas que eu também percebi é que se há algo que caracterize talvez o trabalho da Evelyn como facilitadora, seja procurar simplificar a doutrina. Algo também que eu sempre refleti é que o Espiritismo é uma doutrina muito intelectualizada. As próprias palavras de Kardec, claro, conforme o século XIX, mas umas palavras que nem todas as pessoas mais simples têm facilidade para entender. E eu me propus a facilitar. Eu falei, e como foi importante o trabalho na Casa do Caminho Simão Pedro, lá no bairro Antônio Aleixo, onde nós falávamos e falamos para pessoas humildes.
onde ali não tem como nós usarmos a mesma linguagem, o mesmo palavreado que muitas vezes nós ouvimos nas casas espíritas. Nós precisamos simplificar. Então ali também eu fui trabalhando isso em mim, no sentido de que uma das minhas tarefas, e todos nós temos as nossas, era permitir que o Espiritismo chegasse a todas as classes. Que eu nunca falasse difícil. Ao contrário, que eu buscasse facilitar. E isso foi algo que, de fato, eu assumi como um trabalho, uma meta na minha vida. Quando eu estou escrevendo um livro, quando eu estou estudando para uma palestra, quando eu estou mesmo facilitando as obras de Amélia Rodrigues, que ela tem uma linguagem mais difícil, eu faço questão de colocar, de substituir por uma palavra de fácil entendimento. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu penso, essa palavra nem todo mundo conhece, eu não uso, eu troco. Exatamente para que nós possamos falar não a linguagem do intelecto, para que nós possamos falar não a linguagem do intelecto, mas a linguagem do coração. Então, eu acredito que esse é um ponto que eu acredito como positivo, exatamente para que nós possamos chegar verdadeiramente aos corações de todos. E uma das coisas que eu mais procuro ser na condição de facilitador é amigo, amiga de todos. Eu estou como facilitadora, mas eu sou tão aprendiz quanto qualquer um dos demais. E Jesus era amigo. Ele é o grande amigo de todos nós. Então eu disse, eu não posso me colocar numa condição de superioridade. Eu preciso ser amiga de cada uma das pessoas com as quais eu convivo. E eu procuro realmente estar sempre à disposição. Por mais compromissos que nós tenhamos, tudo é questão de prioridade. Nós sempre teremos prioridade para aquilo que é importante para nós. Se eu colocar a necessidade daquele que me procura como prioridade para mim, está ali disposta a dar uma orientação, a levar uma palavra de consolo, a de alguma forma ajudar, eu sempre vou encontrar tempo para isso, pois isso é prioridade na minha vida. E eu lembro exatamente para que eu possa, às vezes, nós temos sempre, eu sempre coloco nas minhas aulas, nos meus cursos, nos nossos, meus de Jesus, nos cursos de Jesus, eu sempre coloco o nosso e-mail, nosso telefone, tem as redes sociais. Então nós temos realmente muitas demandas de perguntas, de dúvidas, de problemas, de pessoas que nos buscam, buscando uma palavra amiga. Então isso é todo dia, todo dia. Eu, como responsável pela área de doutrina do Centro Espírita Online Casa de Jesus, eu leio todos os comentários do YouTube todos os dias. Se tiver dúvidas, eu respondo, porque eu também não acho certo as pessoas buscarem um esclarecimento, colocarem suas dúvidas ali e ninguém responder. Então eu digo, se eu me propus a esse trabalho, eu preciso fazer o meu melhor. Então, todos os dias são dezenas de perguntas, de dúvidas, de comentários. E nem sempre é fácil eu encontrar tempo para responder a todos. Mas se ficam 2, 3 dias acumulados, é quase impossível responder. Então, antes de dormir, os momentos, nós sempre temos tempo, ao invés de estar passando o Facebook, que nem tem, mas enfim, o Instagram ali, eu estou respondendo uma dúvida, eu estou respondendo uma pergunta, eu estou dando assistência. E quando eu vejo, às vezes, o tanto de coisas que eu tenho que responder, aí eu lembro de Chico, os nossos exemplos, as nossas inspirações.
Chico, ele trabalhava todos os dias. O único dia livre dele de descanso era o domingo. E aí, segundo informações de Geraldinho Lemos, era no domingo, no dia de descanso, que ele ia ler as centenas de cartas que ele recebia. E aí ele ia responder as cartas. Ele fazia isso no dia livre dele. Aí eu falei, se Chico, quem é Evelyn? Ninguém. Se Chico, com toda a demanda dele, ele conseguia tempo para responder centenas de cartas, então eu posso responder dezenas de perguntas. Então eu respondo. Então antes de eu dormir, quando eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu vou responder o que eu ainda não respondi naquele dia. Depois eu vou dormir. Mas eu sei que as pessoas, não sei se eu vou conseguir responder sempre. Mas eu digo, hoje ainda consigo. Se eu não responder no dia, eu respondo no dia seguinte. Porque eu digo para as pessoas, eu não estou aqui apenas para facilitar. Eu estou aqui para ser amiga. E tem um detalhe muito importante. Quando ninguém está vendo, é ali que o meu trabalho tem mais valor. Porque quando me manda uma pergunta, quem é que está vendo? Quem aqui sabe? Ninguém. Mas Deus sabe. A Evelyn na frente das pessoas sorri, que é uma beleza, tira foto com todo mundo, está sempre hábil e apta a responder. Mas e ali? Quando ninguém está vendo, ela vai dormir? Ou ela vai também, de forma justa, fazer as outras coisas? Ou ela vai responder? Eu penso nisso também. Responda, minha filha, porque essa pessoa se mandou porque precisa. Então, é a vigilância constante. Momentos de superação não são, na minha avaliação, não existem grandes momentos. Existem grandes, pequenos momentos de superação diária. Quando você responde uma pergunta, aquilo é uma vitória sobre mim mesma. Porque eu deixei de pensar em mim para pensar no outro. Quando nós temos oportunidade, quando alguém me pede um amparo, um auxílio, quando, por exemplo, outro depoimento aqui, né? Não sei nem o horário, eu acho que nós já passamos. Eu estou com 1 hora mais ou menos, então já vou finalizar para nós podermos conversar. Mas acho também importante, porque são esses momentos de superação que vão dando valor à nossa trajetória e vão nos mostrando que nós estamos no caminho certo. Em função do trabalho, das demandas e pelo fato de trabalhar para Jesus ser o que dá sentido à minha vida, eu trabalho todo o tempo livre, é para Ele, é para Ele. E em função disso, trabalhando tanto, eu acabei tendo menos tempo para a minha família, para os meus pais, que já são idosos, e até mesmo para os meus filhos, que já são adultos, já estão na faculdade, então já não tem aquela necessidade tão grande da nossa presença, pensamos nós. E aí um dia minha filha disse assim, Natália, mamãe te ama. Ela disse, mãe, nós também sentimos falta da senhora. A senhora trabalha de segunda a segunda. Eu sei que o trabalho de Jesus é importante, mãe. Eu sei. Mas a senhora está em casa, está escrevendo. A senhora está em casa, está dando palestra. A senhora está em casa, está gravando. A senhora está em casa, está dando curso. E a gente sente só falta, mãe. Por que a senhora não escolhe um dia, só um dia, para a gente, para a senhora poder ficar com a gente? E não é que a senhora abandonar o trabalho de Jesus. E
aquela conversa com a Natália foi muito importante para mim, porque eu disse: minha filha, você tem toda a razão. De que adianta também ser o meu melhor com Jesus se você, minha família, vocês também são Jesus. Eu tenho vários papéis. Se fosse para eu ser uma missionária que não tivesse família, eu não teria casado, eu não teria tido filhos, como tantos missionários que não têm, porque tem que focar só na missão. Se eu tenho filhos, a minha missão também é com eles. Então, falei: minha filha, sua mãe vai mudar. E aí eu fiz uma reflexão e eu disse: eu preciso estar mais presente dos meus filhos e dos meus pais também. Pois igualmente eu não ia tanto lá, não ficava tanto com eles. E a minha mãe, que acredito até que está assistindo, ela dizia sempre: mãe é mãe, né? A Evelyn está estudando, a Evelyn está trabalhando para Jesus, ela tem muitas demandas, por isso que ela não vem aqui tanto. E aí, a partir dessa mudança, eu falei: não, os domingos não vou mais aceitar convites aos domingos, a não ser eventos como esse, que é uma viagem, eventos, porque não tem como mudar o evento por minha causa. Mas palestras, cursos, eu não vou mais aceitar, porque o domingo é o dia para eu estar com a minha família. E quando eu estou, então, eu sou deles. Celular de lado, mamãe sabe disso, meu pai, quando eu vou na casa deles, eu nem pego o celular, eu estou ali 100%. E a partir dessa decisão, além dos domingos, onde nós vamos tomar um café juntos, todo domingo eu vou na casa dos meus pais, fazemos o evangelho juntos, ficamos lá, ajudo minha mãe às vezes em coisa na internet, meu pai também, ou seja, somos família. E na sexta-feira também vou almoçar com eles sempre. E aí a minha mãe disse assim, minha irmã também: poxa, mana, a gente sentiu tanto a sua falta. Que bom que agora você tem tempo. Que bom que agora você tem tempo pra gente. Porque é importante a sua presença. E como isso foi importante para mim, como trabalhadora do Cristo, porque aí eu falei: ah, sim, Senhor, agora eu estou me sentindo mais plena e entendendo que eu sou chamada a trabalhar e a equilibrar os meus compromissos em todos os papéis. Então, se eu estou na condição de filha, eu sou filha, eu estou ali para eles. Quando eu estou na condição de mãe, eu sou mãe. Quando eu estou na condição de facilitadora, sim, eu sou. Mas é um aprendizado constante, para que nós possamos realmente entender o que significa ser servo de Cristo. E nós estamos sempre sendo chamados a levar a luz de alguma forma. Hoje, ainda sou vaidosa, ainda sou tudo isso, orgulhosa, ainda sou. Mas sei que hoje eu já consigo ser mais fiel ao Cristo. Hoje eu já consigo pensar antes de fazer. Hoje eu já consigo pensar isso, como Jesus agiria, como Jesus faria. Eu sei, vou terminar, tenho que terminar. Eu só vou contar mais um depoimento que tem a ver com o evento. Preciso, porque quando o Marcelo e a Suelen me convidaram, que eu soube que eu precisaria fazer 6, 7 horas de carro, né? Bastante tempo que eu tenho enquanto... Ai, cadê?
Quando umas pessoas que eu conheci hoje tem medo de avião, pronto, eu tenho medo de estrada. Então eu tenho receio de alta velocidade, eu tenho receio. Então aquilo ali para mim foi muito tempo, né? Normalmente estrada é alta velocidade. Falei, vou ficar 7 horas tensa. Aí me veio minha filha. Lembra de Paulo, de Tarso? Não tinha carro, não tinha avião. Eram estradas dificílimas, dias e dias de luta, dias e dias de dificuldade. Ia todo feliz. Quando ele chegava lá, mesmo durante as viagens que ele era assaltado, ele ficava feliz porque tinham levado o evangelho dele. As anotações, que eram raríssimas, levavam. Ele disse, eu fiquei feliz porque agora aquele ladrão vai ter oportunidade de ler o evangelho e se transformar. Nós estaríamos enlouquecidos, perdíamos, ele sabia tudo de memória. Falei, minha filha, vá lá. Você está tendo tudo. Você tem estrutura, você tem hotel, você tem acolhimento, você tem ar-condicionado, você tem tudo. Vá lá, firme e forte, vai dar tudo certo. Então são esses pensamentos, tudo. Quando eu fico assim, porém, eu lembro de Jesus, eu lembro dos apóstolos, porque eles são exemplo. E assim nós vamos conseguindo nos transformar cada vez mais. E minhas últimas palavras, então, só podem ser de gratidão. Porque realmente eu não sou exemplo, mas eu sei que juntos com Cristo nós podemos fazer muito. Ele pega o pouquinho que somos capazes de doar, Ele muito transforma. Então que nós possamos nos unir sempre, sem perder o foco, nos unindo pelo Cristo, para o Cristo, pois Ele dá o seu melhor todo dia por nós. Então que nós possamos também sair do mais ou menos do que podemos fazer e passemos a dar o nosso melhor, pois Ele merece. Senhor, eu te amo. E esses aplausos são para Jesus, não para mim. Muito obrigada.